Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para poder trazer um pouco da porção da palavra de Deus aos nossos corações. E hoje eu quero trazer um texto que fala exatamente algo que é muito conhecido, né? Quem é que não conhece a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso foi o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E muito lindo, porque a maneira que ele ensina exatamente lá no Sermão da Montanha, ele traz essa parte onde ele começa a ensinar como nós devemos orar, como nós devemos conversar com o nosso Pai que está no céu. E quando nós lemos lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Aqui nós podemos olhar que em questão da oração ele já começa, começa ensinando em questão, quando nós for conversar com ele, entre no seu aposento, no teu quarto, fecha a tua porta e ali em secreto, conversa com o Pai Celestial. Ali em secreto, apresenta as tuas causas diante do Senhor, para que ali Ele escute a tua oração e Ele, aquilo que está em oculto, aquilo que você apresentou no secreto, Ele vai recompensar sobre a tua vida. E o Senhor Jesus Cristo continua no versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é repetindo que será ouvido, não, ele mesmo ensina. Não use, quando for orar, não use de vãs repetições, mas ore de coração, converse com o Papai do Céu, converse com ele apresentando as tuas causas, realmente aquilo que está no teu coração, para que ele escute a tua oração, para que ele, o Senhor, ele te recompense, como está no versículo 6, porque a palavra mesmo diz: se nós orarmos em secreto e apresentar ele, o Senhor, lá no seu particular, só você e ele vai nos recompensar. E aí a palavra, quando ele diz para que não ore em vãs repetições, que não seja a mesma coisa, apresente as causas que realmente está dentro do teu coração, para que possa vir as bênçãos de Deus, ser compensado. No versículo 8 diz: não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhes pedirdes. Ele já sabe, sim. Renato, mas eu não entendo. Espera aí. Ele sabe. E por que eu tenho que orar? Ele quer ouvir a minha petição. Ele quer ouvir. Ele quer ter um diálogo contigo. Ele quer que você se abra, converse com ele, apresente suas causas, apresente as situações que têm afligido o teu coração, aquilo que você tem ansiado, agradecer pelo dia que ele tem te dado, ou se há alguma causa que você tem para apresentar, alguma situação difícil que você está passando. Ele quer te ouvir. Ele sabe, sim, porque ele é o Deus onisciente, mas ele tem um prazer de ouvir a minha e a tua voz. Aí quando você olha no versículo 9, diz assim: portanto, vós orareis assim. Aí ele começa a ensinar exatamente aquele que todos desde pequeno, desde criança, aprende, mas é mais profundo do que aquilo que só aprendemos, só algo decorado, mas está muito mais além quando nós nos aprofundamos o que o Senhor Jesus Cristo quer nos passar. Quando ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o nome do Senhor sobre a minha vida, sobre a tua vida. Santificado é o nome do Senhor que estais no céu. A palavra de Deus é bem clara: santificado. Ele é santo, ele é puro.
Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. O nosso Deus, Ele é digno de toda adoração e muitas vezes nós não temos a dimensão que Ele quer passar para mim e para você. E quando continua, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A vontade dele é que tem que prevalecer sobre a minha vida. A vontade dele é que tem que prevalecer sobre a tua vida. A vontade dele tem que estar sobre a minha vida e a tua vida. Porque é bem claro quando ele diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra, quer dizer, como no céu. A vontade dele que tem que ser feita sobre a minha vida e sobre a tua vida. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha, a única coisa que ele coloca assim como uma petição em questão, o pão nosso. O pão nosso, o alimento diário. Cada dia dá-nos hoje. E quando você olha, continuando aqui no versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você achou difícil, né? Porque pedir perdão ao Pai é muito fácil, é muito bom. Mas ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que estão em débito, aqueles que estão pendentes conosco. E aí a palavra continua dizendo, no versículo 13, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Quando ele diz, não induzas à tentação, mas livra-nos do mal. As tentações, elas vêm, mas ele aqui nos ensina que nós devemos orar para que nós não venhamos ser deixados levados pelas tentações e pedindo o livramento do nosso Pai Celestial para que nós não venhamos ser levados por estas tentações que vêm diante de mim e diante de você. Você lembra lá no versículo que fala sobre, no versículo 12 que fala sobre o perdão? Olha o que é que diz na sequência no versículo 14. Porque se perdoastes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É tremendo, né? Pois ele diz claramente, porque se eu, Renato, perdoo aquele que me ofendeu, aquele que se levantou contra mim, o meu Pai Celestial que está no céu vai perdoar os meus pecados também, as minhas ofensas. Mas eu tenho que perdoar o meu irmão. Eu tenho que liberar o perdão para aquelas pessoas que têm me ofendido. Você tem que liberar o perdão para as pessoas que têm te ofendido. Porque não para por aí, porque no versículo 15, a palavra do Senhor diz assim, olha, o próprio Senhor, Jesus Cristo ensinando, diz, se, porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É a palavra que está dizendo. Então, se eu não liberar o perdão para aquele que me ofendeu, a palavra é bem clara que diz, o meu Pai também não me perdoará. Se você não liberar o perdão sobre a vida daquele que te ofendeu, o nosso Pai Celestial não te perdoará. Renato, que palavra é essa? Não sou eu, é a palavra que está dizendo. A palavra que diz que se nós não liberarmos o perdão, se nós não liberar o perdão àqueles que nos ofenderam, nosso Pai Celestial também não nos perdoará. E aí? Por isso que nós temos que realmente ter um compromisso com o Evangelho. Quando o Senhor Jesus Cristo diz na palavra dele que em questão de, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
Aí depois que ele diz, siga. Aquele que quiser, ele não diz, vem, você é obrigado a vir, não. Ele diz, aquele que quiser, vi após mim. Tome a sua cruz dia após dia. E depois, siga-me. Ele quer que todo dia nós venhamos realmente deixar o nosso eu de lado. A nossa vontade de lado. E que nós venhamos viver a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Quer viver bem? Você quer o perdão do Pai? A primeira pergunta é, vamos aqui por etapa. A primeira pergunta, você quer conversar com o Pai? Você quer ter um diálogo com o Senhor? Então, comece lá no teu particular, lá no teu secreto, e ter um diálogo com o teu Pai Celestial. Segundo, você quer ter o perdão de Deus? Então, desenvolva a liberação de perdão sobre aqueles que te ofenderam. Essa é o que, aliás, isso é o que o Senhor Jesus Cristo quer passar para mim e para você. Para que nós venhamos liberar o perdão sobre aqueles que nos ofenderam. Para que nós possamos desfrutar do perdão do nosso Pai Celestial sobre as nossas vidas. Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, eu vou para o túmulo, eu levo para o túmulo, mas não libero perdão. Misericórdia. Muitas vezes nós usamos palavras que nós não sabemos nem o que é que está querendo passar essas palavras. E esquecemos o que a palavra de Deus mesmo diz bem claramente, no versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo bem diretamente que ele só vai liberar o perdão sobre a minha vida e a tua vida se nós também liberarmos o perdão para o nosso próximo. Que eu espero que você tenha compreendido o que a palavra de Deus está querendo passar para mim e para você. O quanto esta palavra ela é tremenda e como esta palavra é importante. Aliás, é o nosso alimento diário, assim como nós alimentamos o físico, que ela também venha fazer parte da minha vida e da tua vida. Leitura constante para que nós venhamos estar se alimentando espiritualmente através da palavra de Deus. E esta palavra que nós lemos aqui em Mateus capítulo 6, versículo 6 até o versículo 15, nós venhamos guardar em nossos corações. E não só guardar, mas colocar em prática em nossas vidas. Que eu e você venhamos praticar a palavra de Deus, para que nós possamos desfrutar do perdão que Ele mesmo falou na palavra dele. Ele vai liberar para cada um de nós. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo.